Pessoal, primeiro de tudo, queria agradecer o Thiago por aceitar o convite meu, do MW. Sempre uma oportunidade de estar falando de futebol, tá com um cara fera assim, então, muito obrigado de coração mesmo. Vamos fazer uma bela live, vamos passar um pouquinho de conhecimento e aprender juntos. Vamos embora. Eu que agradeço aí a oportunidade, a lembrança da gente estar discutindo futebol aí. Esse tempo é importante, até para a gente desenferrujar um pouquinho, sair um pouquinho dos livros e poder compartilhar coisa boa. Pô, com certeza. E como o Thiago hoje, ele é o técnico do Sub-20 do Retrô, que é um grande projeto que está sendo feito em Pernambuco, então nada melhor do que a gente falar sobre a categoria de base, né? E a gente pensou em conjunto, além da categoria de base, falar um pouquinho sobre como evitar esse desperdício de talentos, né? Porque a gente vê muitos jogadores que têm um potencial, têm uma qualidade, mas nessa, sabe, de transição ao profissional, eles acabam se perdendo e a gente não consegue ter a maturação completa e aproveitar eles no profissional, né, Thiago? É, exatamente, a gente tem que estar atento para isso, a gente que trabalha na base, todos os clubes, né? Além de oportunizar esse atleta da base jogar no profissional, eu acredito que a preparação é que vai fazer ele ter sucesso quando tiver essa oportunidade. Não basta a gente só querer essa oportunidade e quando chegar ele não está preparado. Pô, perfeito. Falando em preparação, a gente dividiu em alguns tópicos, a gente vai para o primeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de faltar um plano de carreira eficiente para o atleta. E como que o clube, a própria comissão técnica, influencia nesse plano de carreira do atleta. Assim, na minha visão, eu divido essa parte em duas, que é a do clube, qual o projeto que ele tem para o atleta na categoria. Tanto assim, a gente sabe que existem atletas que eles não vão chegar no profissional, não vão do clube, não vai ser aproveitado, é isso que eu quero falar. Mas a gente sabe que aquele atleta ele vai servir para aquela categoria, ele vai suprir aquela necessidade do treinador naquele ano, naquele período, por mais breve que seja. E a gente, nós como treinador, a gente precisa ter essa administração. É o que eu falo sempre. O Retrô deixa a gente muito à vontade em relação a isso. A gente tem uma ligação direta com diretoria, com treinador do profissional, que também faz parte do processo, com treinador do sub-17, treinador do sub-15. E, periodicamente, a gente tem reunião em relação a isso. Há atletas que vão subir, atletas que vão servir para aquela categoria naquele ano. E o outro ponto que eu gosto muito de dividir, que é o que eu tento compartilhar bastante com meus atletas, é eles gerenciarem o plano de carreira deles. Porque a gente sabe que hoje em dia tem empresário, tem pai, tem diretor, tem tudo. Só que eles precisam ter esse plano, eles precisam decidir administrar o objetivo, elaborar estratégia, criar meta, estabelecer um prazo para isso. Acho que não só os jogadores da base, mas como em todas as profissões, acho que deveria ter esse segmento. Perfeito, Thiago. Concordo contigo. Acredito que a gente precisa gerir de forma melhor essa questão, porque é uma parte importante, né? Eu digo também em relação a todo esse processo, porque às vezes a gente queima etapa pensando só em ter o atleta como profissional, só que a gente tem que saber como vai aproveitar ele na categoria, também passar o máximo de experiência, quando ele chegar no profissional, conseguir adaptar até a cenários diferentes. Tinha um colega que falava muito que a categoria de base ela tem que servir para dar, no máximo, no mínimo, uns 80% de resposta às soluções que ele vai ter no profissional. Então não adianta ele ser um cara com capacidade técnica, física, mas não conseguir responder as questões que foram abordadas dentro do profissional, né? Exatamente. A base, por isso que a gente sempre cobra, nós como treinadores, jogar para formar esse atleta. Eu costumo falar que o atleta ele tem que ser unanimidade na categoria dele para ele subir para a categoria de cima. Não adianta ele ser um normal, ele tá ali, tá no elenco, e a gente queimar esse processo, como tu falou aí, de chegar e jogar, bota ele para jogar no sub-20, traz do sub-20 para jogar no profissional. Porque a gente sabe que isso é 1 em 1000
E em grande parte pode acontecer essa defasagem de trabalho que a gente encontra de um lugar para o outro. Possa ser que chegue no profissional e ele não se adapte. E quando a gente chega no clube de bandeira, clube grande, que tem a cobrança, a gente termina perdendo um talento que nós mesmos estamos desperdiçando ele, vamos dizer assim, aproveitando da forma errada. Pô, perfeito, cara. Outro fator também importante, são dois fatores, que é a parte educacional e a parte psicológica. Como que você acha que deve ser gerida essas duas questões? Como que é no próprio retrô também? Porque a gente tem que pensar no atleta como um ser humano. Se a gente não conseguir formar um atleta, um jogador profissional, que a gente sabe que é muito pouco, é 5%, então é muito difícil, então a gente tem que formar, acima de tudo, um bom cidadão, um ser humano responsável e que tenha utilidade para a nossa sociedade. Então é importante, além de pedir essa questão dele dentro de campo, trabalhar essa questão fora de campo, a questão psicológica também, a parte de educação. Como que você acredita que deve ser gerida isso? Dentro dos nossos pilares do Retrô, que são 9, a gente tem uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio, de formação de jogador, de atletas. Um deles é inclusive isso. É que a gente sabe, não é clichê tá falando isso, que nem todo mundo vai chegar. Hoje a gente na base do Retrô tem 150 atletas, vou colocar esse número. E a gente sabe que os 150 não vão chegar no profissional. Isso não é dizendo que o trabalho está errado, que vai dar errado. Isso são dados que o futebol mostra. E aí a nossa maior preocupação hoje no Retrô também, além de formar e ganhar, claro, é o que essas crianças, o que esses adolescentes, o que esses jovens vão fazer e vão ser, se não for jogador. A gente vai precisar conviver com isso. E essa parte do educacional e psicológico precisa vir, além de tudo, da gestão, na minha opinião, e ser trabalhado no dia a dia com os treinadores, com toda a comissão técnica. E o próprio atleta precisa entender isso, que a gente está lá para formar ele como pessoa. O talento dele, ninguém vai colocar se ele joga bola, se ele é o melhor, se ele vai ser bem fisicamente, tecnicamente. Isso eu acredito que a gente pode trabalhar também, mas eu acho que a gente precisa ter esse cuidado e o Retrô tem pegado bastante em termos de atenção, para a gente não poder errar. E a gente vai errar, a gente sabe que vai errar, não tem como. Perfeito. A primeira pergunta nossa aqui, a gente também já interagindo um pouquinho com o pessoal. Simbora. O Máximo Sabino, pô, esse nome não me é estranho, eu acho que é um parceiro meu. Ele falou o seguinte, não me é estranho, é um nome diferente. Professor Thiago, antes da captação de atletas, vocês levam em conta o estágio maturacional também? Claro, com certeza. Hoje a gente tem um fisiologista na base, que é o Eduardo, que é o meu preparador físico do Sub-20, auxiliado por Zé Carlos e Renato, que são do profissional. E a primeira coisa que a gente faz nos atletas hoje é fazer esse teste maturacional, para saber o que é que a gente vai poder puxar desse atleta, o que é que esse atleta... às vezes o atleta ele tem muita velocidade, é bom driblador, mas ele tem um déficit na parte física. Então o que é que a gente precisa trabalhar nesse atleta para potencializar o jogo dele? Até que a gente possa potencializar, porque a gente sabe que muitas vezes, se a gente pegar um garoto que ele tem um porte físico franzino, que tem característica do 1 para 1 no terço final do campo, e a gente querer colocar massa nele, a gente vai tirar uma característica dele, possa ser que a gente não esteja ajudando o processo, ao contrário, a gente esteja atrapalhando essa formação do atleta. Então, hoje a gente tem muito, muito cuidado com essa característica de atletas, de que entram no Retrô. A gente já consegue fazer uma peneira dos atletas que são alvos do clube, vamos dizer assim. A gente conseguiu criar uma planilha ano passado, uma cartilha, de que o que é que o clube procura, o que é que o captador vai lá e olhar, o que é que ele precisa olhar em cada atleta. Então, acho que isso é um dos diferenciais que a gente precisa ter e ver mais. Pô, eu acho bem interessante, porque essa cartilha, ela segue desde o sub-15 ao sub-20 do Retrô? Ou é Isso. específico para cada categoria? A gente tem uma geral e a gente tem a específica. Porque assim, o Retrô ele trabalha desde os 7 anos de idade, né? De futsal, É, 7, 8, 9, 10. Após isso tem essa transição do campo para o campo, que aí a gente trabalha o 12, o 13, o 14, o 15, o 17 e o 20. Logicamente o profissional. Então, na verdade, a gente está terminando dessa... Porque a gente sabe que quando a gente cria uma cartilha, sempre tem mudança, sempre tem adaptação de um ano para o outro, de categoria, desse processo maturacional.
Então, o que a gente procura fazer é como o Retrô deve jogar, a gente tem os 9 pilares que a gente se baseia por ele, e o que cada categoria deve treinar. Claro, sem tirar a autoridade do treinador. A gente precisa pontuar o que o garoto do Sub-13 precisa ter para subir no ano que vem para o Sub-15. Como isso vai acontecer, aí tem toda a parte da coordenação, diretoria e presidência, que tem os critérios de avaliar como que faz parte de coisas normais de futebol. Pô, perfeito. Aí é uma dúvida minha. Você tem as suas ideias de jogo. Queria até que você falasse um pouquinho pra gente como que o Thiago pensa futebol, um pouquinho dos seus conceitos, seus princípios, e como que você interliga isso junto com o que o Retrô espera. É claro que o clube também tem suas crenças, suas ideias, e é importante, acredito que um clube que tem uma diretoria que saiba o que quer é algo fundamental, que hoje no futebol brasileiro, infelizmente, tem muitos diretores que não sabem como querem que essas equipes trabalhem, então quando você tem um time assim, é bom trabalhar em conjunto com a diretoria, como que funciona essas questões? Como eu te falei, hoje o nosso critério que a gente se baseia muito são os 9 pilares do clube. O que é que eu quero te falar? O Retrô ele contrata um treinador que se encaixe dentro desses 9 pilares, que pense igual, que saiba aproximar o máximo a esses 9 pilares do clube. Então hoje no Retrô não vai chegar um treinador que tem só as ideias dele, que esquece o que está sendo feito, o Retrô que tem que se adaptar ao treinador. Hoje a gente tem uma metodologia que a gente precisa seguir, um alvo. Mas como a gente vai desenvolver, é como tu falou aí agora, vai ser no meu modelo de jogo, no que eu penso, no tanto que o final seja essa produção de atletas que o clube deseja. A gente precisa seguir essa linha. É basicamente isso que a gente vivencia e faz no Retro hoje. Sobre a tua primeira pergunta, respondeu essa? Respondeu? Perfeito. Sobre a tua primeira pergunta, o que a gente pensa assim, hoje muita gente fala muita coisa do futebol, que mudou, que não mudou, que a nomenclatura está diferente. Eu vejo que o futebol mudou, só que tem muita coisa boa que a gente pode trazer do passado para cá e utilizar e que vai dar certo. Acho que cada treinador tem sua perspectiva e seu olhar de ver futebol, mas a minha não anula do meu colega não anula do outro. Eu acho que é tudo segmento e as peças que a gente tem na mão. Não adianta o Thiago ter um conceito de jogo que ele acha que vai dar certo e não ter atleta para fazer isso. Eu acho que essa é a primeira parte da gestão que eu tomo muito cuidado, é saber o que é que eu tenho na mão, o que é que eu posso fazer aqui. E isso acho que se torna muito desafiador para mim como profissional, de não chegar e dizer, ó, vai ter que ser do meu jeito. É eu ter que me adaptar, saber as peças que eu tenho e construir algo. Eu gosto muito quem está no dia a dia sabe, desse processo de gestão, de olhar no olho. Eu não tenho problema em perguntar ao atleta qual é o esquema tático que ele acha que a gente que dá para ser jogado. Qual é a tomada de decisão que a gente pode ter junto. Lembrando que a gente não tira a nossa responsabilidade, claro, mas eu acho que esse feedback, eu não joguei profissionalmente, não fui nome aí na bola, não, mas eu tento agir diferentemente do que fizeram comigo no passado. E antigamente tinha muito isso de eu mando e tu faz. Hoje eu tento falar para meus atletas, tanto ano passado, quando eu estava no Sub-15, agora como eu estou no Sub-20, que eu acho que é até mais fácil para trabalhar e ter um relacionamento com meus atletas, mas é o entendimento do jogo. O que é que vocês estão entendendo? Não faz por fazer. Vamos construir algo aqui. Eu quero passar para vocês uma ideia que eu tenho, mas que ela precisa ser adaptada a vocês e vocês que vão executar. Não adianta dizer que o treinador ganha um jogo só. Ao contrário, eu acho que os atletas são os atores principais. A gente está lá para dar pincelada, para mostrar para eles e para ensinar. E a gente que trabalha na base, isso eu bato sempre na tecla em todas as reuniões, a gente tem que formar o atleta inteligente. Eu acho que entra lá naquele fator educacional que a gente estava falando agora. A gente precisa entregar jogador inteligente para o profissional. Acabar com essa história do futebol que todo jogador é burro, que não, dá a bola que ele vai decidir. Vai. Só que eu acho que em qualquer assunto da vida, quando a gente sabe do assunto e quando a gente vai executar, a gente escolhe sempre as melhores ferramentas, a gente vai ter sempre a melhor tomada de decisão. E é isso que eu trabalho e preciso passar para os meus atletas. Consequentemente, o resultado, eu espero que ele venha. Se não vier, a gente consegue transformar vidas, transformar de alguma outra forma esse atleta, que é o principal objetivo do clube. Perfeito. Eu acredito que a hierarquia, ela é fundamental. Claro que você tem que Claro.
os jogadores respondem a você, você responde à diretoria, o diretor responde ao presidente, então a hierarquia ela é fundamental. Só que a gente ter esse trabalho em equipe é que faz a diferença. Exatamente. A gente precisa também entender um pouquinho que o atleta ele é ser humano. É muito da questão de gestão de pessoas, que Exatamente. dá para perceber que é algo que você toca muito. Você citou um pouquinho a questão do atleta, que ele não é burro, concordo perfeitamente contigo. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso, a parte que a gente começou no outro assunto, a parte psicológica, que é a parte cognitiva. Não adianta eu cobrar do meu atleta B, sendo que só ensinei A para ele. Então, Exatamente. a gente vai, a gente como pessoa, nós vamos fazer aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece. Então não adianta eu querer que ele faça algo que ele não conheça, que ele não tenha similaridade. Então aí entra o papel do treinador em passar várias opções para que sim Exatamente. ele tome a melhor decisão. Acho que a principal função nossa é dar todas as opções para ele trabalhar da forma que ele achar adequada no momento, né? Exatamente. A gente precisa, nós como treinadores, potencializar a tomada de decisão do atleta. Vamos dizer que o jogo é um problema que vai acontecer no domingo. Se eu não começar a falar desse problema na segunda-feira para o meu atleta, esse problema ele vai ser inédito para ele resolver. E talvez a tomada de decisão dele seja boa, ele vai lá e resolva como tem. Gente cognitivamente falando diferente. Só que quanto mais respostas e resoluções eu entregar para o meu atleta durante a semana, eu acho que chegar no jogo vai facilitar o trabalho dele. Não é nem o nosso, é o dele. Acho que o nosso trabalho é durante a semana e o dele vai ser no final de semana. Eu falo sempre para os meus atletas: tomem a decisão que a gente vai assumir junto. Por quê? A gente já começa a trabalhar essa tomada de decisão na segunda-feira. Para tu ter noção, acho que tem vários atletas meus aí, pelo que eu tô vendo, eles podem até confirmar. A minha preleção do jogo de sábado e domingo, eu dou na segunda-feira. Eu levo os caras já pra sala do vídeo na segunda, falo um pouquinho na terça, falo um pouquinho na quarta, vou lá e treino, mostro para eles o pós-treino na filmagem, porque se eu chegar na preleção, 40 minutos no hotel para ir pro estádio, 2 horas de palestra, isso aí é o que eu creio. 2 horas de palestras e os caras vão. Não vai absorver. E aquele problema vai ser inédito para eles. Agora, se eu começo a falar de um problema, mastigando esse problema para eles, com certeza eles vão se dar melhor na partida e, consequentemente, possa ser ainda, depois disso tudo, que a gente consiga o resultado, porque a gente sabe como o futebol é, né? Com certeza. Eu, particularmente, eu acredito o seguinte: não só o atleta, como a maioria das pessoas se mantém concentrada no ápice uns 30 minutos. Depois daquilo, é inevitável que você não assimile tudo. Então não adianta você querer descarregar 500 informações em 2 horas, vai ficar algo maciço, e pode ser que uma informação importante ele não absorva. E no jogo, peça essa informação importante. Ele não tem Exatamente. absolvido. Então, você começar estágios desde segunda-feira e trabalhando aquilo que você quer e confirmar aquilo no sábado para jogar no domingo, acredito que seja a melhor opção, né? Exatamente. E assim, eu até tava. Gosto muito de Jael Teodo, leio muito o livro dele. Ele até, semana passada, falou numa live que o atleta ele toma mais de 3.000 decisões em 90 minutos. Isso, um ser humano normal, que não está na partida de futebol, vamos colocar assim, ele tá. Ele toma isso em um dia, 12, 14 horas. Cara, acho que isso pro atleta tomar 3.000 decisões, o que a gente poderia. O que a gente toma em um dia, um ser humano, um atleta tem que tomar em 90 minutos, é um bombardeio gigante na mente dele. E se ele não está preparado para isso, não tem como. Ele vai acertar, vai, mas ele também vai errar. E nós, como treinadores, precisamos estar atento a isso. Muitas vezes é cobrado algo que a gente não treinou. E isso dificulta o trabalho do atleta e, consequentemente, o nosso no resultado final. Perfeito. É claro que a gente tenta se preparar para dar máximo de opções, só que o futebol ele não é algo concreto, então pode ser que apareça uma situação Totalmente muito imprevisível. fora do contexto. Mas aí entra outra coisa que eu acho importante. Se você trabalha isso durante a semana, pode ser que uma informação que você trabalhou no jogo A não seja utilizada no jogo A, mas no jogo B, peça No aquela próximo. informação. Se o atleta Exatamente. tiver aquilo, ele consegue resolver, né? Ó, Exatamente. falou do. Sim? E Pode ir, pode tempo a ir. gente Pode tem. ir. Tempo a gente tem demais para trabalhar, né? E ferramentas dinâmicas, isso aí é. Com certeza. Acredito que a gente precisa otimizar também o tempo, né? Exatamente. É,
tem muita coisa que ela é importante e precisa ser tratada como importante. Então não adianta só fazer aquilo que a gente acha necessário, e fazer aquilo que vá suprir as necessidades do atleta, né? Exatamente. Sempre potencial. Acho que a gente tem que, pode até ser meio contraditório, mas esquecer o resultado e potencializar no atleta. Se a gente tem atleta que toma decisão, um atleta que treina bem, um atleta que é bem treinado, o resultado final não tem como não ser ganhar um jogo. É o que eu falo para eles quase todo dia na minha palestra para eles. Se a gente for só estar olhando, ganhar o jogo, vamos ganhar um jogo, ganhar um campeonato, possa ser que a gente ganhe, a medalha chegue, mas que a gente não construa algo que fique, algo que, pô, se Deus quiser, é o que eu falo para meus atletas, vão chegar no Barcelona lá e eu quero que um dia vocês digam, pô, caramba, eu lembrei, aquele bicho falou, ó, não serviu para aquele ano, mas serviu agora. Essa diferença que me motiva a estar nesse meio. Pô, perfeito. Eu acredito que o resultado ele é fundamental, a gente não pode deixar isso em segundo Claro, plano. Só que tem que trabalhar com o resultado. Eu falo não trabalhar só pelo resultado, mas com o resultado. exatamente. Tem várias outras questões que são importantes, ainda mais em categoria de base, a formação do atleta. É claro que você formar um atleta vencedor, competitivo, é ótimo, porque ele já vai pro profissional com essa intuição. Só que tem outros pontos que a gente deve abordar que a gente não pode deixar esquecidos, né? Exatamente. Deixar legado, como meu preparador físico falou aí agora. É legado, tudo é legado. Futebol vai passar, não tem como. Hoje a gente tá aqui, amanhã não tá mais, e vem outro. É legado. Eu prezo muito por essa palavra. Perfeito. Você citou o Israel Teodo, nosso mestre, ele vai estar conosco aqui na quinta-feira, já desse convite pro pessoal, vai Mas estar junto com o Maurício, que é o vale, idealizador do vale muito a projeto pena. com certeza. O Israel Teodo vai estar conosco aqui quinta-feira, junto com o Maurício, que é um dos idealizadores, né, que é quem acreditou no MW, então a gente é sempre um prazer estar com ele. Massa, A gente, todo mundo ficar ligado aí. vamos que vamos. Dando sequência também, Thiago, queria saber a questão do imediatismo do futebol brasileiro. Como que a gente trabalha isso? Porque é algo que é precoce. Infelizmente, a gente pega muitos garotos, hoje ainda mais tendência, garotos com 17 anos que já estão vendidos para times europeus. É claro que é muito poucos. Aí é 1%, olha lá. Só que Pois existe. é. E o garoto do sub-15 que já vai direto para o sub-20, tem a questão do imediatismo, aí entra resultado também, entra um pouco de pressão. Como que trabalha isso? O futebol, eu diria que ele ficou muito apertado. O que é que eu quero dizer? Hoje em dia, 17 anos, você já tem um contrato, você já está jogando no profissional. E muitas vezes, porque alguma porcentagem dá esse resultado, a gente quer cobrar dos outros 27 do elenco que aparentemente ainda não deram. A gente pode ter um atleta do sub-17 que já está jogando no profissional, mas não significa que o que tem 20, o que tem 19 está no processo errado. Talvez aquele de 17 ele maturou, talvez o do 20 está meio atrasado, talvez o 17 tem várias outras coisas do futebol que a gente sabe que existe, que tem que estar lá. Então, isso é uma coisa muito complicada do futebol e que a gente tem que conviver, que é esse imediatismo. Às vezes, a gente falou aqui que o resultado pode vir depois, só que a gente precisa, eu pelo menos tenho na cabeça que às vezes não. Às vezes, mesmo o processo estando errado, e como a gente fala sempre no Retro, até o Washington tá aí que a gente comenta sempre, a bola entrando, às vezes é o que mais importa. Para a torcida, para dirigente, para atleta, enfim. Às vezes o processo tá bom, mas a bola bate na trave e não dá. Caramba, é o imediatismo. Às vezes o processo tá daquele jeito, só que, pô, tá ganhando, ele vai ser, como é que eu posso falar? Mensurado pelo resultado, segue. Então, esse imediatismo a gente tem que ter muito cuidado e muita maturidade para poder administrar isso. Aaron, só dar um Aaron Bach aqui, ó, preparador físico do Náutico, profissional, um irmão que eu tenho aí na bola, dando essa moral na live, abraço. Craque. Ele, eu posso responder Pô, essa pergunta dele aí? manda bala. Como você Se quiser ler distribui a seu, pergunta, pode como, ir. como você distribui seu conteúdo durante a semana? Ele é safado, ele sabe que eu gosto de responder sobre isso, por isso que ele perguntou.
Traíra. Acho que teve, acho que Manda teve aí. outra pergunta dessa também, né? Eduardo Teve tá algo aí. similar, né? É. Teve algo Eduardo. parecido se você mantém o seu microciclo durante a semana ou se você muda ele. Se você dá Isso. continuidade ou não. Pode Eduardo tá aí responder. também. Eduardo tá aí também. Eduardo é chato pra caramba, não deixa eu treinar, quer toda hora acabar a sessão de treino, fala que eu treino demais. É, assim, eu não vou dizer que a gente é 100% periodização tática, porque não dá. A gente sabe que tem. Aron sabe da linha que a gente segue desde 2016 lá no Náutico, que a gente procura ao máximo ser da periodização tática, mas a gente sabe que não é porque a gente gosta de usar academia, gosta de. Só não vai pra caixa de areia, pelo amor de Deus, né? Aron fica maluco, Eduardo. Então, a gente procura manter um padrão, até para que os atletas entendam. A gente procura trabalhar nas valências, tudo englobado na parte física, psicológica e técnica. Basicamente é isso. Acho que não sei se deu para entender. Para os preparadores físicos deu. Vou responder lá para aquele outro lá. Que no, eu também não sei se ele trabalha já no. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui na nossa última semana, que eu lembro bem. A gente trabalha segunda. Se a gente jogou no sábado, a gente folga no domingo. Segunda-feira a gente traz os caras para fazer regenerativo, 48 horas após. Na terça-feira a gente inicia com um trabalho de força, sempre aliado à academia, transição no campo, ou até mesmo dentro do campo, a gente consegue levar os pesos, fazer trabalho de transição. Olha, Eduardo, faça isso comigo não, safado. Esse é um trabalho da terça-feira de força, sempre em mini-jogos, jogo reduzido, bem dentro do nosso modelo de jogo. É uma linha que a gente... Por isso que eu estou falando muito de Aron e de Eduardo, que eles foram meus preparadores e são caras altamente estudados também da parte técnica, e isso fica muito mais fácil. Quando a gente consegue ter um preparador que ali isso, que a gente não... Ah, vamos fazer o treino de força para depois vir para a bola, como a gente faz. Dividir essas sessões de treino. A gente hoje consegue fazer uma sessão de treino, trabalhar essa periodização tática que a gente chama, que é trabalhar a força dentro do modelo de jogo, dentro do que a gente pensa, como a gente quer que a equipe jogue, abordando a parte física do preparador, que é para ele não chorar também. Na quarta-feira a gente vem com um trabalho de resistência, dentro dessa mesma ideia, preparação física, preparação técnica e tática. Na quarta-feira a gente vem com velocidade, sexta-feira a gente faz aquela pré-ativação, né? Vamos dizer que a gente tem um jogo no sábado, onde a gente consegue trabalhar de baixa e moderada intensidade, trabalho mais técnico, trabalho mais tático, né? Bola parada Sim, também entra durante a semana, consequentemente no sábado, o outro jogo. perfeito. Acredito que ficou bem respondido. Você falou da caixa de areia. Acredito que, se tudo der certo, na sexta-feira eu vou estar com o Daniel, que é o coordenador científico do Palmeiras. A gente vai abordar um pouquinho a caixa de areia também. Que Boa, é sempre tem briga. Muito boa essas polêmicas. rende discussão. É, É, outra questão importante também, que a gente vai abordar agora, é a questão do time de transição e esse time sub-23, que fica muito esquecido. Agora está voltando com um pouco mais de força, tá saindo alguns jogadores interessantes desse time. Como que você acredita que deve ser gerido? Porque, por exemplo, tem muitos jogadores que estão no sub-20 que vai atingir a idade e pode ser que seja mais importante ter um sub-23 para ele se manter dentro do clube do que emprestar ele para um time menor, onde talvez ele não consiga nem continuar esse processo de maturação, de final ali exatamente. de quesito, né? Exatamente. Às vezes a gente tem um atleta que vai estourar do sub-20, mas que talvez ainda não esteja pronto de jogar e assumir uma posição no profissional que a torcida, que o dirigente, que o presidente deseja. Por isso eu acho importante essa transição para o 23, onde ele vai ter rodagem, ele vai jogar mais, ele vai maturar, talvez sim, e isso vai ajudar a potencializar o produto que é o atleta do clube. Eu acho que isso é uma categoria essencial. Às vezes, como a gente falou aqui, às vezes o atleta desponta no 17, desponta no 20, mas existem esses atletas que vai precisar daqueles 6 meses a mais, daquele um ano a mais, e que vai fazer total diferença na vida do profissional do atleta e na vida profissional dele dentro do clube. Eu acho fera e que a gente precisa cobrar mais calendário e cobrar mais responsabilidades dos clubes em relação a isso. Perfeito, perfeito. Você tinha citado na sua questão anterior, estava explicando um pouquinho do
como que é a semana, a sua rotina. Você falou dentro do modelo de jogo. Hoje, você no sub-20 do Retrô, qual que é o seu modelo de jogo? Rapaz, tem. Deixa eu ver se tem treinador aqui de esporte Santináuticos. Tô brincando. João aqui, ó, João Janja, meu parceiro, foi meu professor, auxiliar do esporte, vai dizer a Cezão. Tô ligado na dele. Abraço, irmão. Véi, como eu te falei, as características de atletas é que vai me dizer como é que a gente tem que jogar. Essa parada aí foi prejudicial para todos e não foi diferente para a gente. A gente deu uma mudada no sub-20 lá no perfil de atletas. Do pessoal que a gente chegou da Taça São Paulo, muitos foram negociados, até por questão de idade, era de 15, 16, 17 anos. A gente teve que basicamente dar uma reformulada nesse sub-20. Eu acho que a gente vem com um grupo bastante cascudo agora, acho que a gente vem muito forte, se Deus quiser. Cara, eu vou te falar o que eu penso do futebol, não das características dos atletas que eu tenho. Eu acho que, Perfeito. eu acho que a gente... Vou bater de novo na tecla de 9 pilares. O Retrô, ele permite que a gente goste de um futebol para frente. Até o próprio nome do clube faz menção a isso, que é aquele futebol alegre, aquele futebol que busca o ataque o tempo todo, aquele futebol organizado, que gosta muito de trocar passe, que gosta muito de ter a bola. É basicamente isso que eu penso sobre futebol, dentro daquela característica. Eu acho que eu bato muito nessa tecla, que não adianta Thiago ter o modelo de jogo dele, se a gente não tiver as peças para executar. Então, dentro do que eu penso, dentro dessa mescla, eu acho que o futebol ele é alegre. Eu não gosto de um futebol jogado para trás. Eu gosto do gol. Eu gosto de ver jogo bonito. Eu falo sempre para minha comissão técnica que eu gosto de assistir Campeonato Paulista, Série A3, Série A2. Pô, Talvez ali, tamo junto. porque talvez ali não esteja um espetáculo, mas tem muita ideia de jogo massa desses treinadores. Eu gosto muito de. Esse tempo aqui está sendo massa porque a gente consegue assistir 10, 12 jogos em um dia só e ver o que é que tem, o que é que a gente pode absorver nessa ideia, nessa constante construção do nosso modelo de jogo. Porque não adianta a gente estar engessado e dizer que é desse jeito, acabou. A gente sabe que as coisas mudam diariamente. Pô, Carlinhos falou uma coisa que é verdadeira. Você conseguiu escorregar ali e saiu um pouquinho do seu modelo. Carlinhos, quer me Mas, derrubar, velho. mas tá certo. Eu digo que até algo importante, por exemplo, eu gosto de acompanhar muito futebol argentino, um pouco futebol paraguaio. Então você busca fora também. Aí, claro, vem europeu. Só que algumas ligas alternativas não dá soluções importantes que se aproxima até mais próximo do como é o dia a dia. Exatamente. Infelizmente, é claro que todo mundo quer jogar como Barcelona, como Real Madrid, como Liverpool. Só que você não vai ter essas peças, você não E, vai eu, ter o mesmo campo, o mesmo período de treino. É, eu não, e a é gente não pode diferente. cobrar. A gente não pode cobrar do atleta isso. Eu falo sempre que a gente pode pegar o conceito de Klopp, de Pepe, qual o conceito dele, o que é que ele pensa sobre o jogo. Só que a nossa realidade é outra. Eu falo sempre para os meus atletas que a gente deve se comparar com os melhores, sempre. Não adianta, coitadinho no futebol não vai vencer, não vai chegar. A gente deve se comparar com os melhores. Agora, não vou fazer o que eles fazem. Eu posso trazer a ideia dele, pensar o que ele está pensando e adaptar a minha realidade, que a gente sabe que é diferente, não tem como fugir disso. Não adianta querer jogar igual os caras, que a gente não vai conseguir, por enquanto. Com certeza. Fala para mim então aí, quais são as suas referências? Velho, Treinadores? Fernando Diniz, eu acho que é o principal. Fernando Diniz é um cara que eu gosto muito, acompanho há muito tempo. Antes de Fernando Diniz, Tite é o cara que eu vejo desde o Caxias, é um cara que eu sou muito fã de verdade. É um cara que eu sonho em conversar e eu tenho uma lista de perguntas a fazer para ele. Eu creio que um dia eu vou tá podendo fazer isso. Como gestão é Tite, próprio Fernando Diniz. Como modelo de jogo, Fernando Diniz, Tite do Corinthians ali em 2012, 2013, eu acho que eu gosto muito. Apesar do pessoal falar que é um futebol reativo, mas eu acho que tem muitas ideias ricas, que eu acabei de falar. Não adianta querer imitar, mas tem
tem as ideias, tem o processo de gestão dele que eu acho fenomenal. É uma opinião minha, quem não gosta, mas eu acho são esses profissionais aí. Fora outros que a gente tem em casa, que eu acho que Dado Cavalcante, que é daqui de Pernambuco, é um cara que eu olho bastante, que eu procuro observar. Pessoas aqui da nossa região, o próprio Romulo acabou de entrar aí, que é o treinador de profissional hoje da gente. Eu acho que não só os que estão na Série A, que são campeões, têm a nos ensinar. Tem, também. Mas eu acho que aquele cara que está no Sub-17, no Sub-15, no Sub-13, tem uma ideia que a gente pode construir algo. Eu acho massa isso. Eu acho que muito fera. Com certeza. Eu cito um que tá aí no futebol nordestino, não é daí, é do Rio Grande do Sul, mas é uma grande referência para mim, que é o Roger Machado, é um cara que acredito muito nas ideias que ele coloca, né? Muito, muito. E Vou te falar mais. sim, pode ir, pode ir. Dá o Pouso, que trabalha no Náutico. É um cara que quando eu estava no Sub-15, era auxiliar de Rômulo no Sub-17 do Náutico em 2016. Dá o Pouso estava no profissional. Cara, em 2017, acho que 3 anos já. 2016. Top profissional de mão cheia, velho. Um cara que a gente ia pra beira do campo olhar. Lisca doido, que todo mundo fala que é doido e que de doido não tem nada, pelo pouco que eu conheço. Tô falando da parte técnica aqui, tática. É um cara que dentro do campo tem muitos trabalhos que fazem a diferença. Falaram aí Givanildo de Oliveira, no Náutico também a gente pôde acompanhar, que é daqui da terra. Eu acho que o que falta é oportunidade. Eu, mês passado, em janeiro, na verdade, dei uma rodada por aí. O Retrô me deu essa oportunidade de estar visitando vários clubes aqui no Brasil e o meu falar e o meu pensamento quando eu voltei foi exatamente esse, de dizer pro pessoal daqui que, velho, a gente tá no caminho. Agora os caras tiveram outras oportunidades diferentes da gente. Mas não significa que a gente tá aqui, não é que os caras são melhores, podem até ser, mas é tudo uma questão de oportunidade e de que os que estão aqui, esse pessoal, essa nossa geração, eu vou falar, tem bons trabalhos, tem boas ideias, só precisam de oportunidades para poder mostrar. Concordo perfeitamente. Você teve um período lá no Atlético Paranaense, tem um cara fera lá também, que é o técnico do Sub-20, o Rafael Guanais também, pô, é um irmão. É um cara que segue essas ideias de ter a posse. Dá para ver que essa nova geração nossa, seja no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, é uma geração boa e que a gente tem que acreditar e apostar, dar oportunidade. O que falta muito no futebol é a oportunidade, a gente sabe disso, infelizmente Exatamente. é uma bolha um pouco fechada, só que tem grandes profissionais a vir, que só tem a agregar mais ainda com o nosso futebol, né? Exatamente. Acho que o futebol está muito acessível hoje, todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem um pensamento e precisa ser respeitado. Não significa que o pessoal que é, entre aspas, aí, a gente é novo, da nova geração, sabe mais do que o pessoal que, entre aspas, mais uma vez, é mais antigo. Ao contrário, acho que a gente tem que aprender, tem que aprender. O Washington, falo muito de Washington, que esse cara, o Washington é nosso preparador de goleiro do profissional. E é um cara que, meu irmão, eu faço questão que ele esteja com a gente. Eu peço para que o treino seja. Eu marco o treino ao contrário do profissional, para ter ele na minha sessão de treino, para poder discutir, perguntar. O cara com experiência, com aprendizado que passa para a gente dentro e fora do campo. Eu acho que a gente não deve dividir as classes, esse é meu pensamento. Eu acho que a gente deve Con- aprender muito com todos, com todas as ideias, eu acho. Concordo perfeitamente. O Washington eu não conheço, eu conheço o Elton, que é o filho dele. Pô, ideia também fantástica, menino do bem, menino super talentoso. Então dá para ver que a safra é boa aí, aqui, é a gente trabalhar em conjunto e sempre em pró do nosso futebol, né? O- Ô, é, sim, essa profissão, só para destacar aqui o Elton que tu falou, essa profissão de análise, ela é muito complicada. Às vezes, o analista tem um pensamento que é diferente do treinador. E o Elton, acho que é um profissional de mão cheia, que eu fico até, não sei como falar. Ele foi com a gente para a taça, tá com a gente há um ano. E, assim, é um cara que fala para ele: eu quero tu todo dia no meu treino, na minha sessão de treino. Assim, não precisa nem filmar, eu quero a tua opinião, o que é que tu tá pensando sobre aquilo. Eu acho muito importante essa. Eu vou dizer até assim, uma crítica construtiva para nós treinadores, essa vaidade de, ah, não quero analista no meu campo,
não quero preparador fixo se intrometendo, não quero preparador de goleiro, não quero. Acho que a gente termina criando muros e afastando pessoas que altamente profissionais que podem nos ajudar dentro do processo que quando ganha, ganha todo mundo. Simples, fácil. Então, queria eu todo dia ter o Elton, estou falando de Elton pela qualidade que ele tem, ele sabe que a gente precisa estar falando isso aqui. Queria eu ter todo dia ele na minha sessão de treino do lado e dando pitaco, se intrometendo no meu trabalho. Queria muito. Como eu quero que o Washington esteja, Romo, todos que fazem parte do processo. Eu acho que isso é essencial para o meu trabalho, eu acho. Por isso que essa é a minha visão. Pô, Thiago, você falou algo que é importante. O MW, ele é muito voltado à parte tática, então é formado com muitos profissionais que têm um sonho em ser analista, de estar junto do, pô, Israel Teodo Costa aqui conosco, mestre. Agora Que pesou a honra, live, que hein? honra. Pô, Agora a live agora virou. pesou. Falando bem dele, desde o começo da live ele apareceu agora, pra gente é sempre uma honra. E A eu acredito muito responsabilidade nisso. aumentou. Pô, aumentou, tem que saber as palavras que vai utilizar. E acredito muito que essa abertura por profissionais da análise de desempenho é algo importante, porque a tecnologia é algo bom, vem agregar a gente. Então, a gente precisa saber, claro, como colocar isso no nosso contexto. É sempre contexto, né? A gente sempre tem que entender a situação, o momento. Não adianta eu cobrar algo que, infelizmente, não está dentro do nosso contexto. Só que, de acordo com as Exatamente. situações que a gente tem que tentar o melhor sempre, né? Sempre tentar ter esses Exatamente. profissionais próximos, opiniões diversas. O Jussan, que é o analista do Roger, conversando comigo, ele me falou que, pô, o pessoal se reúne na sala e conversa, discute futebol. Porque a visão que você vai ter é diferente da minha visão, é diferente da visão do Elton, diferente da visão do Washington. Só que é tudo em pró do clube, em pró do Retrô, Exatamente. no caso. Então vai ser tudo trabalhando pro melhor deles. E E do quando atleta, é tem, claro. e quando tem divergência, é quando a gente cresce. Se a gente tiver rodeado de pessoas que só dizem sim, que massa, tá legal, tua ideia tá boa, a gente não vai crescer. É o que eu falo sempre, principalmente para a comissão que está no dia a dia. O que eu falar, a penere diz que tá errado, diz que não concorda, e a gente vai se abraçar, acabou, tchau. Eu preciso ter essa maturidade de escutar o Washington, de escutar o Elton, de escutar o Eduardo, de escutar Aaron, de escutar Rômulo, todos que estão, até quem está fora do processo. Às vezes todo mundo que está dentro tem uma visão, mas aquela pessoa que está ali fora tem uma visão que talvez, pô, ó, a gente não estava vendo isso, tão dentro que a gente está. Eu costumo falar. A gente precisa ter isso. Um exemplo que eu vou citar agora rapidinho aqui é Diego Gomes, Diego Lima, ele está aí, está na live também. Ele é psicólogo, meu amigo, a gente foi criado junto. E ele é um cara que hoje, por enquanto, ainda está fora do Retrô, mas é um cara que toda semana eu tenho que falar alguma coisa com ele, que ele é psicólogo, psicólogo esportivo. E eu acho que isso é uma das grandes áreas que a gente tem que ter aqui dentro do. Tem que ter dentro do futebol, que até já tem, mas que passa pela nossa aceitação como treinador de ter dentro, de deixar esses caras trabalharem. Porque volta lá para aquele fator psicológico que tu falou lá. Às vezes eu conheço meu atleta porque eu estou no dia a dia com ele. Mas às vezes o psicólogo vai tocar lá naquele ponto lá que vai ter ganho, vai potencializar o atleta, consequentemente vai potencializar o trabalho. Então, outra pessoa até falou aí, dessa equipe multidisciplinar. Eu acho essencial hoje no futebol é ter isso. Eu falo sempre para Diego, meu sonho é ter um psicólogo auxiliar. Porque é esse cara que vai pensar onde eu não estou pensando, ver onde eu não estou vendo. E eu gosto muito. Um abraço para Diego aí, tamo junto sempre. Vamos embora. Pô, concordo perfeitamente. Acredito que cada vez mais você abordou algo que é importante. A gente precisa ter esses atletas mais inteligentes. Ontem eu estava assistindo um jogo Estava revendo a final do Barcelona contra o Manchester United 2011. E você percebe que o Xavi, toda vez, pô, é o Xavi, claro, mas toda vez antes de pegar na bola, ele já sabe onde está, ele tem um domínio orientado. Então ele olha para trás ali para ver se o jogador está se aproximando. Ele lê a jogada antes. É o que falta pro pessoal. E cabe a nós, treinador, é claro que as características são diferentes, a gente tem que estar respeitando as características, mas cabe a gente Claro. novamente trabalhar a parte cognitiva, trabalhar soluções, trabalhar problemas para os atletas darem as soluções, né? Para poder estar evoluindo essa parte deles que é fundamental. Exatamente. E quando eu conheço o meu atleta, quando o meu psicólogo me passa um relatório, porque você sabe, tem atleta que a gente vai cobrar
e vai crescer. Tem atleta que a gente vai cobrar de uma forma mais ríspida e ele vai sair do jogo. Então a gente precisa ter esse time. Sobre a tomada de decisão, volta lá no começo da live que a gente conversou, que foi o que é que eu passei para o meu atleta? O que é que eu ajudei ele a tomar a melhor decisão? Eu vou poder cobrar isso dele, eu vou poder dizer que ele tomou essa decisão errada. Então, Xavi, com certeza, além da qualidade que ele tem, ele teve muito estímulo dado durante toda a infância dele, durante toda a carreira profissional dele. Sempre vai estar a individualidade do atleta, eu acho. A gente não vai poder nunca dizer que o treinador, o atleta, ele já tem o dom dele. O que a gente precisa é trabalhar cada área daquilo que precisa e do que falta em cada atleta, que é também... Porque a gente sabe, não é um atleta, são 30 que a gente trabalha, são 11 que joga, são 3 que entram, são 15 que tá com raiva de tu, porque tu é traíra, que não tá relacionando pro jogo. E tudo isso constrói o futebol. Sem falar nas pessoas que estão por trás, que é o bastidor. A gente precisa administrar tudo isso. Com certeza, é importante. E dentro disso, a gente voltando para o nosso tema, que é como não desperdiçar esse talento, qual que é a influência do treinador de categoria de base nessa transição? Como que você acredita que ele deve agir para aproveitar ao máximo esse atleta de categoria de base e entregar ao profissional, não digo pronto, mas dentro de acordo que ele consiga suprir as necessidades que o time profissional vai pedir? O que a gente conversa sempre é a cultura do clube. Eu sempre coloco esse tema. Onde é que eu tô? Qual o clube que eu tô? O clube que eu trabalho, ele vai me deixar formar atleta? O clube que eu trabalho, ele vai colocar atleta no profissional? O pensamento começa daí. Quando sim, que é o caso do Retrô, que é um dos nossos 9 pilares, que fala que 70% do nosso time profissional vão ser de atletas da base. Então, é uma pergunta que eu sempre nas nossas reuniões periódicas eu faço. E faço questão de bater nessa tecla. Qual é o produto que a gente quer formar? Qual atleta que a gente quer formar? Qual é o atleta que o Retrô vai querer que jogue no profissional dele? E isso tem que ser passado para o treinador, absorvido por ele e dito ao atleta. O que é que a gente forma? Passa lá da captação. Qual atleta que a gente vai estar captando? Está dentro daquela canaleta que vai levar para o profissional. Porque senão a gente vai estar atrapalhando esse processo. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos essa visão. E a influência do treinador é no dia a dia, nesse feedback com o atleta, feedback com diretoria. O que é que eu falo de feedback com diretoria? Às vezes quem não está no dia a dia fala: ah, vamos colocar aquele cara para jogar. Mas quem está no dia a dia sabe que falta aquele pouquinho, a hora talvez não seja agora. E a gente fala isso para o atleta. É o que eu acho que eu já falei muito essa palavra aqui. É o que eu falo sempre para meus atletas. Eu gosto de jogar a responsabilidade para eles. Não tem essa de, tem um atleta meio que vai subir profissional. Não vamos dizer nada a ele antes do jogo, porque possa ser que ele fique nervoso. Não. Ele vai saber que ele tem tudo para subir profissional. Ele vai jogar com essa pressão, porque no futebol é isso. No profissional ele vai encontrar isso. E isso é isso que a gente consegue ajudar o atleta. É estar nesse intermédio entre profissional, diretoria e dia a dia. Acho que é esse triângulo aí que principalmente o treinador do 20 tem que estar, e tem que estar dos três lados. Vendo o atleta, vendo o lado comercial e vendo o lado do treinador do profissional. Por isso que tem que ter essa troca. E graças a Deus hoje no Retrô a gente consegue, porque como eu falei, eu fui auxiliar de Romulo durante 9 anos. Acho que o que ele pensa, eu já estou pensando um pouquinho antes, e a ideia que eu tenho, ele também já está. Então acho que o Retrô acertou muito nessa troca e nesse balanço aí, porque eu sei como o Romulo vai jogar lá em cima, eu sei o que o Romulo está precisando. Quando o Romulo me pede, Thiago, estou precisando de um lateral esquerdo, eu sei qual é o lateral esquerdo que eu tenho que mandar para ele, de acordo com aquela sessão de treino que ele vai fazer. Então acho que isso é massa quando vem de cima, quando a diretoria, igual a do Retrô, capitaneada, acho que até agradecer também, não sei se eles estão na live, que é Gustavo Jordão, que é o nosso diretor, Laércio, nosso presidente. Essa sacada foi muito boa, que a gente consegue fazer isso. Hoje a gente consegue fazer amistoso 20 com profissional e é um jogo pegado. Não também pela qualidade dos atletas, mas se bate muito os esquemas, se bate muito como que a gente está formando. Romo era o treinador do Sub-20 antes, quando eu estava no 20, no 15. Eu acho que dentro desse processo tá andando muito legal no Retrô. Pô, importante, fundamental. Você falou a questão de
de pressão. Eu vi alguns estudos do próprio Israel Teodo e fala muito disso, do atleta. Ele tem que saber lidar com a pressão, não tem como. Os estímulos estão ali, você vai precisar resolver, tomar uma decisão em menos de um segundo. Então, depois, é claro que você, parando o jogo, quem está de cima vendo ali, o próprio analista, vai ver várias soluções, várias ideias. Só que o jogador ele tem um segundo para tomar decisão. Então, ele tem que estar preparado para isso e não adianta correr, tem que estar o tempo inteiro voltado a isso. É complicado, claro que pô, tem o glamour, isso é ótimo, mas dentro de campo você precisa estar concentrado e focado a tomar a melhor decisão sempre, né? Vou te dar um exemplo prático do que aconteceu na Taça São Paulo. Vou até furar um bastidor agora. Bora. Rapidinho. Pedro Manta, mestre, obrigado por estar na live. Um cara que teve com a gente aqui no passado, um professor que ensinou muito. É o que eu falei. É aquela geração, Manta, Max também estava na live. São pessoas que a gente aprendeu muito ano passado, de estar perto, dessa liberdade. Eu era treinador do 15, Manta deixava acompanhar a sessão de treino dele, do profissional. Então, eu particularmente nunca tinha visto isso nos clubes que trabalhei. Manta, não precisa nem falar. 200 acessos aí, títulos. Professor, tamo junto, obrigado. Voltando ao exemplo que eu vou te dar da tomada de decisão do atleta. Não sei se você lembra na Taça São Paulo contra o Corinthians, o número 7 da gente, Igor. Tu Sim, eu lembra? acredito que lembro. Foi o Lembro, sei, sei da quem é. cobrança de falta. Acho que esse é o que lembra, das duas faltas que ele bateu. Sim, sim. Pronto. Uma tomada de decisão foi que todo mundo, depois do jogo, falou: caramba, teu 7 bate muito bem na bola, que batedor de falta do caramba. E aí eu chego para todo mundo até hoje e falo: velho, a gente não cobrou, a gente não treinou uma vez essa cobrança de falta do atleta. Nem eu sabia que Igor batia falta bem daquele jeito. Pra tu ver a tomada de decisão do atleta. O campo estava molhado, chovendo, contra o Corinthians de longa distância. Ele olhou para mim e fez: vou bater no gol. Disse: bate. Duas faltas, uma bateu na trave, quase era gol. E despertou no Brasil, que depois chegou de ligação perguntando dele, do batedor de falta, do número 7. O que eu quero dizer com isso? A tomada de decisão dele em 2 segundos ali, dentro do habitat que estava aquele jogo, daquela pressão, um jogo para o Brasil todo, chovendo contra o Corinthians, estreia da taça, que a gente sabia todo aquele fator dos fatores que estavam influenciando naquele jogo. E Igor foi lá e, ó, vou bater no gol. Bate. É o que eu falei para ele: velho, se tu errar, a culpa é minha, tu vai acertar, eu vou sair, é tu que vai aparecer. Acho que isso aí é um exemplo do que tu falou agora. Pô, perfeito, concordo plenamente. Professor, você teve um período fora do Brasil também, né? Você teve um período no Paraguai e. Coincidência ou não, deixa eu falar, eu preciso falar agora. Coincidência ou não, tô falando do Paraguai, entrou aqui, Guga Slowkovic. Mestre Thiago, parabéns por tudo, velho. Eu preciso dizer uma coisa para o Brasil escutar, para quem estiver assistindo essa live. Esse cara foi o treinador do Paraguai que me convidou para trabalhar com ele. Foi o cara que me levou para os Emirados Árabes em 2013, quando eu tinha 20 anos, que eu nem imaginava o que eu queria da vida ainda, estava confuso se eu queria jogar, se eu queria trabalhar. Então, Guga Slowkovic, sigam esse cara que vocês vão aprender a vida e o futebol de outra forma. Esse cara é sem palavras para dizer como eu tenho que agradecer a ele. Acho que todo dia eu falo com ele, eu pergunto a opinião, eu não consigo mais falar, não. Guga Slowkovic é o cara que, vou dizer que mudou. É o cara que deu uma mudada assim no meu pensamento, no meu jeito de tratar com as pessoas, de gestão, de conseguir falar no olho. Eu tenho muito a agradecer a esse cara. Ele aqui, hoje, atualmente, treinador do Paraguai, está fazendo um trabalho excelente, mudando o país de verdade. A Copa do Mundo, levou a Copa do Mundo de Beach Soccer para lá. É um cara que me ensina muito e eu falo para ele todo dia. Quando ele sair da praia, que ele for para o campo, eu quero que ele me chame para ser auxiliar dele, que eu preciso trabalhar com ele de novo. É um cara... Professor, obrigado e tamo junto.